Fala pessoal, eu sou o Cleiton. Galera, o assunto de hoje é um pouquinho polêmico aí, tá bom? CLT, a nossa consolidação das leis trabalhistas aí, né? Ou simplesmente as nossas leis do trabalho aí, tá bom? Será que realmente é uma coisa boa ou é uma porcaria como muita gente fala aí, tá? E sim, pessoal, esse assunto gera muita polêmica mesmo aí, tá? Tem gente que fala que CLT é uma porcaria que não vale nada. Por outro lado, né, tem as pessoas que falam que CLT é tudo, que se não fosse a CLT a gente voltaria ao tempo de escravidão, tudo mais aí, tá? Mas afinal de contas, quem tá certo nessa bagaça aí, tá? Então, hoje eu vou dar a minha opinião, tá bom? Minha opinião de quem já viveu nesse extremo aí, tá? De não ter CLT e de ter CLT. Eu vou falar a minha experiência pessoal, tá bom? Portanto, que fique registrado aqui, tá bom? Eu não estou atacando ninguém, também não estou defendendo ninguém aí, tá? Vou dar o meu ponto de vista. Vamos lá, primeiramente, eu não acho que CLT seja uma porcaria, tá? Como a maioria do pessoal ANCAP fala. Quer dizer, todos o ANCAP fala e tá que CLT é uma porcaria, não vale nada e tal. Não acho isso, tá? Mas, por outro lado, eu também reconheço que a CLT, ela tem muita limitação, tá? Tipo, muita mesmo, pessoal. E em alguns casos acaba mais atrapalhando do que ajudando, tá bom? Tanto o empregador, como principalmente o empregado aí, tá? Eu vou explicar pra vocês logo aí, tá bom? Mas primeiro, deixa eu dar um pouquinho do meu relato sem CLT na minha vida, tá? Eu só fui ser registrado como CLT aos 19 anos de idade. Antes disso, eu sempre trabalhei em serviços um pouco mais braçais, tá? Que tipo, tinha que trabalhar pra caramba, tá? Eram condições não tão boas assim, até porque a minha cidade natal não tinha tanto emprego, né? Então você tinha que inventar muita coisa lá, tá? Trabalhar pra caramba, pra ganhar um dinheirinho. E muitos desses lugares... eu tô mentindo, perdão. Poucos desses lugares, na verdade, que a gente trabalhava muito, às vezes, pessoal, a gente sequer recebia, tá? Trabalhava pra caramba e às vezes simplesmente não recebia. O empregador, né, começava a enrolar, não tenho dinheiro hoje, não tenho dinheiro amanhã e tal, volta aqui tal dia, a gente voltava, não tem, acabava que você não recebia, tá bom? Quem mora em cidade mais pequena aí, às vezes até passa por isso aí, tá? Você faz um trabalho pra pessoa, a pessoa vai lá e não te paga, né? Caloteiro. E o que você pode fazer? Adivinha? Nada. Pois é, complicado, tá? Eu também já trabalhei em empresas, tá? Empresa mesmo, um pouquinho maior assim, tá? Que o dono tinha dinheiro, tinha uma condição financeira muito boa, tá? E ainda assim, trabalhava pra caramba, às vezes trabalhava até a noite, altas horas da noite, 8, 9 horas da noite, né? Entrava às 7 da manhã, ficava até 8 da noite trabalhando, né? E não ganhava nada por isso, ganhava apenas o dia normal, né? Eu já até falei para vocês uma vez que foi na segunda-feira que eu trabalhava com a empresa de calçamento de rua, né? Que a gente saiu para ir para a cidade vizinha não, né? Ficava mais de 100 km de distância. E acontece que no meio do caminho, o carro que a gente tava, né? Tava o dono da empresa dirigindo, eu e mais 2 funcionários, tá bom? O carro atolou no meio do caminho. Faltando 50 km aí para chegar, o carro foi e atolou, pessoal. E isso era o quê? Umas 8 horas da manhã, 8h30 mais ou menos aí, tá? E assim, o dono da empresa, né, e mais os 2 funcionários continuaram seguindo a estrada, né, para achar ajuda e tudo mais, e me deixaram lá para tomar conta do carro para ninguém roubar, né? Atolou, pessoal, que era um precipício basicamente, tá? E tinha um desmoronamento de terra, o carro ficou atolado, não saía de jeito nenhum, tá? E eu fiquei lá de 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, até umas 3h30 da tarde, mais ou menos, tá? Não tinha uma sombra sequer para eu refrescar debaixo do sol, lascado, sem tomar água, sem comer nem nada. Eu lá no fundo, né, no pasto, lá adiante, eu vi aquelas caixas d'água lá que o gado usa pra beber água. Ixi, eu fui lá, tomei água lá do coxo das vacas, tá? Aquela cheia de lodo assim, na água em cima. Eita lasqueira. Teve uma hora lá que tava tão calor que eu tirei a roupa, tomei um banho. Um banho mesmo no coxo das vacas lá, pessoal. Não tem vergonha de falar não, tá? Enfim. E assim, quando a gente voltou pra cidade, conseguiu desatolar o carro, né? O pessoal chegou e tudo mais, a gente voltou. Quando a gente voltou, o dono da empresa falou que simplesmente não ia pagar o nosso dia, pois a gente não tinha trabalhado. Esse era o nível aí, tá? Então, por isso aí você já vê que, enfim, né? Então, quando assinaram a minha carteira,
Inclusive, foi para a mesma empresa desse cara aí que atolou o carro e falou que não ia me pagar, tá bom? Ele estava prestando serviço para uma empresa bem grande e essa empresa grande exigia que os funcionários trabalhassem de carteira assinada. Então, ele foi obrigado a assinar a nossa carteira, tá? E a gente foi prestar serviço para essa outra empresa gigante aí, tá? Era bem grande mesmo, pessoal. E quando eu cheguei nessa nova empresa, né, de carteira assinada, registrado, bonitinho, uniformizado, né, com botas e tudo mais aí, tá? Que era novidade, a gente não tinha isso aí, se quisesse tinha que comprar. Eu vi que as coisas eram bem diferentes, tá? Primeiro, você não podia trabalhar tanto assim, tipo, se você trabalhava no sol rachando, a cada 2 horas, 3 horas, o pessoal obrigava você a fazer uma pausa, tá? Que mexer com construção também e tudo mais, descansar, tomar um café, relaxar um pouquinho, tá bom? Então, só nisso aí eu falei, caramba, hein? E assim, pode até parecer uma coisa boba, né, eu falando aqui, mas vocês têm que entender o seguinte, pessoal, quando não era de carteira assinada, se você fizesse uma pausa, nem que seja de 1 minutinho assim no trabalho, o pessoal já falava que você era ruim de serviço, que não podia, que isso, aquilo, já caía matando, entendeu? Então, assim, pequenos detalhes que a gente percebia, né? Segundo também aqui, você não podia trabalhar muito, tipo, ficar até tarde trabalhando, tá? Eu não sabia que a gente ganhava hora extra, né? Porque no primeiro mês, nesse novo lugar que eu tava trabalhando, o encarregado, poxa, ele perguntou, né, se podia ficar umas 2 horinhas a mais, não sei o que e tal. E pra mim era tranquilo, eu falei, não, fico e tal, de boa. E quando foi no fim do mês, que eu vi o meu contra-cheque, na época eu ganhava 600 e alguma coisa, se não me engano era o salário mínimo, ou era 590 ou 615, uma coisa assim, tá? Mas eu sei que na minha folha de pagamento veio quase 800 reais. Eu olhei aquilo assim e falei, isso aqui não tá errado não? Aí ele mostrou, né, eu não sabia nem olhar o contra-cheque lá, o lerite, tá? Ele falou, não, isso aqui é porque você fez horas a mais e tal, né, porque aqui se você trabalha um pouquinho a mais, você ganha mais também. Eu olhei assim, eu fiquei de boca aberta e falei, caramba, meu. E assim, pessoal, novamente, tá? Pode parecer uma coisa boba e tudo mais, só que vocês têm que entender, pessoal, que eu não tinha acesso a nada disso aí, tá bom? Pra mim, poxa, era perfeitamente normal a pessoa chegar cedo, só sair à noite do trabalho, tá? Só ganhar um dia dela normal. Eu não sabia que a gente ganhava por hora extra aí, tá? Fora isso, tem alguns pequenos detalhes também, tipo o chefe não poder simplesmente gritar com você na frente de todo mundo, que era isso que acontecia nos meus antigos trabalhos, tá? A gente sofria muito assédio, tipo, muito assédio mesmo, tá? Chamava a gente de vagabundo, preguiçoso, e podia fazer o quê, né? Precisava do trabalho. Não, nesse novo emprego eu aprendi que para chamar atenção tem que chamar num lugar reservado, conversar, falar, você não tá desempenhando a função e tal, não tá muito legal, vamos melhorar e tal. Não pode ser com abuso, entendeu? Então, todos esses detalhes fizeram uma grande diferença para mim, tá? Então, é justamente por isso que eu não acho que CLT seja uma porcaria. Pelo contrário, nesse ponto eu acho que sim, a CLT acaba beneficiando em muito o trabalhador, tá bom? Mas, como eu falei, tá? Eu entendo o lado do pessoal ANCAP aí, tá? Inclusive, eu concordo com muitas das ideias deles aí, tá bom? Eu não concordo com tudo porque a minha realidade foi diferente, então não tem como, né, pessoal? Mas sim, eu também defendo o livre comércio aqui, tá? Mas ele também não funcionaria de fato aí, tá bom, pessoal? Se não tivesse leis trabalhísticas, é que o pessoal ANCAP fala assim, tem que tirar as leis, deixar o empregado e o empregador negociar entre eles aí, tá? Assim, em grandes centros comerciais que tem muita troca entre as pessoas, né, muito comércio, funcionaria que é uma maravilha, tá? Um exemplo tá aí o Uber, iFood. Só que nas cidades um pouco mais afastadas, vocês têm que entender que rola até hoje, tá bom? Inclusive, muita exploração, tá? Tipo, muita exploração mesmo. Por quê? Como geralmente são pouquíssimas pessoas que dão emprego, elas vão sempre oferecer o mínimo possível ali, tá bom? E as pessoas que precisam desse emprego, elas vão ser obrigadas a aceitar, entende? Agora, se você fazer isso aqui no São Paulo, por exemplo, se uma empresa chegar e oferecer um valor muito baixo, eu simplesmente vou chegar e falar não, porque a empresa ali do lado está oferecendo 2 vezes mais, então vou trabalhar para ela. Então, automaticamente, a pessoa que ofereceu menos vai ter que subir o preço dela também, tá bom? Aqui funciona, porque aqui tem muita concorrência. Em cidades pequenas, principalmente, não tem essa concorrência. Então, esse negócio do livre mercado, infelizmente, cairia por terra aí, tá?
Você pode não concordar, tudo bem, respeito sua opinião, tá? Mas quem mora em lugar pequeno aí vai saber bem do que eu tô falando, tá? E assim, tudo bem, né? Ninguém vai obrigar o trabalhador a aceitar um salário baixo, né? O patrão pode oferecer um salário miserável ali, mas se o empregado não quiser, ele pode ir embora, não tem problema. Só que é aquela questão, né? As pessoas precisam comer, a pessoa tem, poxa, família pra cuidar e tudo mais, e como não tem emprego, ela vai ser obrigada a aceitar aquele valor mínimo ali, tá bom? Porque se ela não quiser, adivinha, outra pessoa vai querer, tá? E é complicado. Novamente aqui, tá? Nos grandes centros aí, funciona. Livre comércio funciona com a beleza, mas lugares mais remotos aí, tá? Fica meio difícil. Só que, por outro lado, a CLT também tem algumas desvantagens para o trabalhador, tá bom? Como, por exemplo, o próprio salário mínimo. E você deve estar se perguntando agora, qual que é a desvantagem de ter um salário mínimo, pelo amor de Deus? Tá? Esse cara tá maluco? Calma, relaxa. Galera, vamos lá, vamos pensar pelo lado do empregador, tá bom? A pessoa, o empregador que vai assinar sua carteira, ele é obrigado a te pagar um salário mínimo. E aí, na verdade, eu não vejo problema, tá? Poxa, é justo. Só que, além desse salário mínimo que ele paga para você, né, de R$ 1.300, ele vai ter que pagar aí, pelo menos no mínimo, mais 50% pro papai Estado, pro governo, tá bom? Então, eu tô falando no mínimo, tá? Tem empregos aí que o empregador paga mais de 100% aí pro governo, tá? Um salário para você, um salário pro governo. Mas vamos pegar uma média aqui, ó. Ele paga 1.320, né? 1.320 para você e mais 700 aí pro governo, né? Então, em vez de desembolsar em R$ 1.300, ele vai desembolsar cerca de R$ 2.000 por mês, tá? Aqui, se ele quiser contratar alguém, carteira assinada, dentro da lei, ele é obrigado a desembolsar aí pelo menos uns R$ 2.000 para contratar uma pessoa, tá bom? E, novamente, você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é o problema? Gente, vamos lá. Pro grande empresário, giga, mega empresário, beleza, tranquilo. Agora, vamos pegar as pequenas empresas, né, que movem o Brasil aí, tá bom? Você mesmo aí, tá bom? Vamos supor que você abriu uma padaria na sua cidade aí, tá? Uma padaria, uma lojinha de roupa, o que seja aí, tá bom? Você tá começando agora. E que você precisa contratar um funcionário para deixar ali, né, no caixa, fazer a limpeza da loja e tudo mais, tá bom? Como que você vai pagar um salário mínimo para essa pessoa? Porque a lei já obriga você a pagar um salário mínimo, tá? Você já tem que contratar pagando um salário mínimo. Mas se o seu faturamento for pouco, né? Você tá começando agora, você ganha ali em torno de, sei lá, uns 3 a 5 mil reais por mês. Como que você vai conseguir pagar um salário mínimo para essa pessoa, né? Mas beleza, vamos supor que seu faturamento seja em torno de 5, 6 mil reais por mês aí, tá bom? Beleza. E você ainda assim precisa contratar alguém, né? Lembre-se, você tem que pagar um salário mínimo para a pessoa, mais uns 700 reais de imposto aí, tá? Seria, no caso, em torno de uns 2 mil reais, tá bom? Então, aqui chega o problema. Você é obrigado a pagar aquele valor, certo? Então, quando você for anunciar a vaga, o que você vai fazer? Vai colocar lá, bom, já que eu vou ter que pagar isso para essa pessoa vai ter que ter terceiro ano completo. Eu quero uma pessoa que tenha pelo menos aí 5 anos, 10 anos de experiência, que seja comunicativa, que saiba falar inglês, espanhol, que saiba fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque você vai ser obrigado a pagar um valor um pouco acima do que você realmente teria condição, tá? Então é por isso que muitas vezes, né, vocês veem aquelas vagas de emprego lá com 1 milhão de exigências. É por esse detalhe aí, tá bom? E tem muita gente que eu já vi falando assim, né? Mas se a pessoa não tem condição de pagar um salário mínimo, então ela não deve nem empreender, né? Morre o negócio. E realmente é o que acontece. Muitas pessoas acabam sequer empreendendo ou deixando o negócio próprio morrer aqui no Brasil, justamente por isso aí, tá? Por causa de leis trabalhistas. E quem perde com isso aí é o próprio país, né? Porque, poxa, perde ótimos empreendedores aí, tá? Porque a lojinha de hoje pode ser uma mega empresa no futuro que vai empregar dezenas de milhares de pessoas, né? Mas esse sonho, infelizmente, é morto logo no começo ali, tá? Devido a esse excesso de leis aí, tá bom? Mas, ó, eu não vou ficar só passando pano pro trabalhador não, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que age de má fé, tá? Às vezes a pessoa contrata ela de boa vontade, né? Pra dar emprego pra pessoa e tudo mais. Essa pessoa acaba achando um motivo para processar o patrão, pegar um dinheirinho, né? É o jeitinho brasileiro. Inclusive na minha terra, pessoal, vou dar relatos reais aqui, tá? Antigamente, eu não sei se você sabe, né? Quem é mais velho aí sabe que para pegar seguro-desemprego, né, que seria um benefício aí da CLT, antigamente era 6 meses. Você trabalhava 6 meses e já tinha direito a 6 parcelas de seguro-desemprego. Adivinha o que o pessoal da minha terra lá no interior fazia?
ia para fora, que naquele tempo tinha emprego, tá? Ia para fora, trabalhava 6 meses em alguma construção, alguma obra, né, tudo mais. E adivinha, fazia um acordo com a empresa para mandar embora e pegava 6 meses de seguro. Ficava lá no interior pegando 6 meses de seguro. Enquanto isso ia fazer um trabalho por fora, né, informal, ia apanhar café lá em Alfenas, né, no sul de Minas, enfim, tá? E quando acabava essas parcelas do seguro, adivinha, a pessoa voltava de novo para a cidade, trabalhava mais 6 meses, depois pedia para ser mandado embora e pegava de novo o seguro-desemprego aí, tá? Esse é o jeitinho brasileiro. Então não tem como só defender o trabalhador também, tá? Infelizmente, tem algumas pessoas que sujam o nome aí do brasileiro aí, tá? Bando de safado. Mas enfim, tem pessoas ruins, tanto quanto patrões, quanto funcionários também, tá? Não dá pra ficar passando um pano não, tá bom? Galera, esse vídeo tá ficando um pouquinho grande, tá bom? Então, depois eu vou fazer outro vídeo pra concluir o meu raciocínio aqui, tá? Porque eu não falei tudo que eu queria, mas vamos lá, só pra dar um resumão aqui, tá? Eu não acho que CLT seja uma porcaria, não acho que tem que acabar, tá? Como o pessoal libertário fala, longe disso, tá? Mas eu concordo que algumas coisas deveriam sim ser modificadas, tá? Flexibilizadas, tá bom? Porque algumas dessas leis, né, que no caso seriam para nos proteger, o trabalhador normal, acabam mais prejudicando do que ajudando, tá bom? E também prejudica o empregador, tá bom? Mas acabar, pessoal, com o CLT, não, tá? Eu não concordo com isso não, tá bom? Principalmente, como eu falei para vocês, em regiões mais afastadas, isso aí sim, acaba protegendo sim o trabalhador, tá bom? Eu mesmo aqui, se eu tivesse um emprego de carteira assinada lá no interiorzão, na minha terra, vixe, eu tava vivendo bem demais. Ah, o salário mínimo é baixo? Não tem problema não, lá o meu custo de vida também é baixo, tá bom? Pois é, mas infelizmente nem isso tem, né? Quando a gente achava emprego lá, tinha que pegar o que aparecia, emprego pesado pra cacete, né? Fazer o que, né? Mas é isso aí, galera. Como falei, depois eu trago uma parte 2 aqui, tá? Pra falar tudo o que eu penso. É um pouquinho polêmico aí, tá? Eu tô falando pra vocês, enfim, tá? Agora, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham da CLT? Vocês gostam de trabalhar como CLT? Acham uma porcaria, tá? Eu já sei que tem muita gente aqui que não gosta, já deixou claro pra mim que é um lixo, que não devia existir e tal. Não tem problema, tá? Sua opinião é bem-vinda aqui, tá bom? Aqui a gente tem todo tipo de pessoa no canal, tá bom, pessoal? Aqui é diversidade, tá bom? Eu não excluo o comentário de ninguém, tá bom? Se você quiser me xingar, fica à vontade. Se quiser falar bem, fica à vontade também, tá? Aqui a gente não liga pra cor, pra etnia, pra gênero, o que seja aí, tá bom? Fica à vontade aí, tá? O que eu quero, na verdade, aqui é grana no meu bolso aí. Enfim, pessoal, brincadeira, tá? Vamos lá. Comenta aí embaixo o que você acha da CLT, se você concorda ou não concorda com as nossas leis trabalhísticas. E é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch